Precisamos estar aqui ensinando a igreja, às vezes pregando. Então hoje eu pretendo pregar, amém? E por isso eu quero ser mais rápido, mas nem por isso menos efetivo. É uma palavra que vai certamente abençoar você que está aqui esta noite, amém? E você que veio aqui e de repente não sabe por que veio. Às vezes você veio convidado, veio a primeira vez, ou você veio depois de muito tempo sem vir. Eu sei porque você veio. Você veio porque o Espírito Santo quer avivar o seu coração. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre andar com o tanque cheio. Amém? Diga: andar com o tanque cheio. Glória a Deus. Você sabe que qualquer veículo, um carro, uma moto, um ônibus, ele precisa de combustível para se locomover. Se você veio da sua casa para cá, em moto, em carro, ou se você veio num transporte por aplicativo, ou de ônibus, ou de VLT, esses vários meios de transporte, esse modal que existe na cidade, você ao sair de casa, você traçou um destino, você traçou um propósito. Eu vou ao culto, eu vou a Manaim, lá na cidade de Santos, na minha cidade, ou se você é de outra cidade, no bairro tal, na rua tal. Mas para que você chegasse até aqui, esse transporte que você usou, ele precisava de combustível, sim ou não? Precisava de combustível. Até mesmo, a modernidade apresenta aí para nós os carros elétricos, que é o futuro já presente. Mesmo um carro elétrico que não vai precisar de um combustível natural, ele precisa de quê? Energia. Então qualquer veículo, para se locomover, ele precisa estar abastecido, ele precisa ter combustível em seu tanque. Sabe que pode parecer um pouco surreal o que eu vou dizer, mas às vezes tem pessoas que elas esquecem de abastecer e elas ficam paradas na rua. E o Código Nacional de Trânsito, eu sei porque a minha habilitação alguns meses atrás foi suspensa, viu, irmãos? Não porque eu seja um motorista ruim, mas porque eu acelerei um pouquinho mais algumas vezes, e aí eu perdi a habilitação, e eu tive que estudar o Código de Trânsito todinho para fazer uma prova. E se um condutor, ele for pego numa via, seja urbana, ou seja numa rodovia, sem combustível, ele é multado, ele perde pontos na carteira. Então a pessoa não pode dizer: eu esqueci, eu não sabia, eu não olhei no ponteiro. É obrigatório abastecer o carro. Tem gente que sempre anda com tanque onde? Na reserva. Tem uns irmãos aqui que são corajosos, né? Fazer uma viagem com o tanque na reserva. Ontem uns irmãos estavam contando isso para nós. Não vou falar o nome deles porque eles estavam aqui, porque eles estão aqui hoje. Ficaram aflitos porque passaram pelo posto, vamos abastecer na próxima, e a próxima não chegava, não é? Então a melhor coisa é a gente andar sempre o que, queridos? Tanque cheio. A mesma coisa acontece no espiritual. Você recebeu de Deus um propósito. Deus deu para você um destino profético, e nós somos aqui uma igreja que tem uma unção profética, e uma das nossas ênfases é ajudar você a viver o seu propósito profético, e a viver o destino profético que Deus tem para você. Mas para que você possa chegar ao seu destino, para que você possa chegar ao seu alvo, você precisa estar sempre o quê? Abastecido. Então nós precisamos, irmãos, de energia e de combustível espiritual, porque nós somos um veículo que carrega a glória de Deus. Você é um veículo que carrega a presença de Deus. Você é um veículo que carrega
o Espírito Santo. E Deus estabeleceu para você um destino, um propósito, uma missão. Mas como você vai chegar lá na reta final? Como você vai chegar ao seu destino se você estiver desabastecido, se você não tiver o seu tanque cheio? Então diga: eu preciso de combustível para cumprir o propósito de Deus. Amém? Irmãos, quando um crente ele vive sem combustível espiritual, quando um crente ele vive sem energia, né? Porque tem carro que é combustível, gasolina, álcool, tem carro que agora é energia elétrica. Então, independente disso, o crente, se ele anda sem energia, se ele anda com o seu combustível zerado, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar um crente fraco e um crente cansado. E sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Há muitas pessoas que estão nas igrejas, e elas estão nas igrejas cansadas. E eu não digo só de um cansaço natural, eu digo de um cansaço espiritual. Há pessoas que elas não têm energia para orar, elas não têm energia para cantar, elas não têm energia para fazer a obra de Deus, elas não têm energia para jejuar, elas não têm força para convidar alguém para o culto, para evangelizar alguém, porque elas dizem: eu estou cansado. E nós temos hoje uma tecnologia que ela nos ajuda tremendamente. Se nós olharmos lá para o tempo o tempo dos nossos avós, e dependendo da sua idade, o tempo dos seus pais, você sabe como as coisas eram muito mais difíceis. Hoje as coisas estão em uma tecla, em segundos, num aperto de botão, num aplicativo no celular. E agora então, com essa inteligência artificial, as coisas vão acontecer em segundos e até em milésimos de segundos. Então, com todas essas facilidades, era para nós estarmos mais o que, irmãos? Descansados. Mas alguns sociólogos e alguns filósofos, eles dizem que essa geração é a geração mais cansada que já existe. Quantas vezes essa semana você disse que estava cansado? 1, 2, 5. Quantas vezes hoje você disse que estava cansado? Quantas vezes você ouviu hoje alguém dizer: eu estou cansado? Pode ser, e é bem provável, que alguém não tenha vindo neste culto porque esteja o quê? Cansado. Pastor, quer dizer que eu não posso nem cansar? Pode, depois de um dia de trabalho, nós cansamos, depois de uma atividade física, cansamos, depois de um trabalho estressante, é natural cansarmos. O perigo não está em ficar alguns dias ou algumas horas cansado, o perigo está em permanecer cansado. Sabe por quê? Quando você está cansado, você não pensa direito, você não raciocina direito, você não toma decisões corretas, você tem o seu senso de perspicácia, o seu discernimento, a sua inteligência, a sua habilidade, todas essas coisas ficam comprometidas quando você está cansado. E uma pessoa cansada, ela não tem motivação para cumprir o propósito dela. Ela não tem motivação para realizar o destino que Deus deu para ela. Ela até sabe: Deus me deu uma profecia, Deus me deu uma palavra, Deus disse que vai me dar uma empresa, Deus disse que vai me dar um ministério, Deus disse que vai me usar nas nações, Deus falou que eu vou ser um empreendedor próspero. Mas se você estiver cansado, falta energia, falta força, falta poder para você realizar. Há um cansaço que não é um cansaço natural, há um cansaço que é um cansaço espiritual. E escute o que eu vou lhe dizer, atenção a isso. Esse cansaço, ele não só afeta o seu corpo, ele afeta a sua alma.
Esse cansaço, ele afeta os seus sentimentos. Esse cansaço, ele afeta as suas emoções. Esse cansaço, ele afeta os seus relacionamentos. E ele afeta até mesmo a sua disposição em servir a Deus. E eu quero ir um pouco mais além. Há um cansaço que ele tem como base o maligno. Há um cansaço que nada mais é do que uma apatia espiritual, um desânimo espiritual e um desinteresse por Deus e pela sua obra. E nós tratamos isso muitas vezes apenas como um cansaço natural. Eu estou trabalhando muito, eu estou acordando muito cedo, eu estou com muitas tarefas, eu estou resolvendo muitas coisas, o trabalho fora, o trabalho dentro de casa, eu estou cansado. E você muitas vezes justifica esse cansaço nas atividades que você está fazendo, quando a origem desse cansaço pode ser diabólica. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando nós justificamos o nosso cansaço, então é justo eu dizer assim: olha, hoje eu estou cansado, eu não vou no culto. Hoje é domingo, mas hoje eu não vou no culto não, estou cansado, trabalhei a semana toda, inclusive trabalhei sábado, então hoje eu vou ficar em casa. Não justifica, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Justifica, seja sincero, justifica. Justifica uma pessoa dizer: olha, hoje eu não vou à célula, porque a célula é durante a semana, e durante a semana eu trabalho muito, a minha célula é terça-feira, é um pouco longe da minha casa, e eu não vou à célula porque eu estou muito cansado. Às vezes justificamos dizendo: olha, eu não tenho uma vida de oração, porque durante o dia o meu horário é muito corrido, e eu estou cansado, eu não posso acordar meia hora mais cedo, eu não posso acordar 40 minutos mais cedo para orar e ler a Bíblia, porque eu estou muito cansado. É interessante que muitas vezes nós apresentamos as nossas justificativas de cansaço para Deus, mas nós não temos coragem de apresentá-las, por exemplo, para um chefe, para o seu gerente, para o dono da sua empresa. Porque se você chegar lá para o seu chefe, para o dono da sua empresa, 1 dia, 2 dias e 3 dias, e dizer: olha, eu não vim trabalhar porque eu estou cansado, mais cedo ou mais tarde ele vai demitir você. Mas muitas vezes, irmãos, para Deus e para a sua obra, nós damos essa justificativa. Por quê? Porque o maligno coloca uma névoa, o maligno engana, o maligno cega o pensamento das pessoas, e elas justificam não servir a Deus em nome do cansaço. Mas eu vim hoje aqui para dizer para você que há uma energia do céu para tirar o seu cansaço. Há uma energia que a origem é espiritual, há uma energia que a origem é celestial, e essa energia é capaz de remover todo o cansaço da sua alma, todo o cansaço da sua mente, todo o cansaço do seu espírito. Jesus, irmãos, ele percebeu que os discípulos poderiam em algum momento ficar cansados. Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar dificuldades no seu ministério. Jesus disse: eu vou mandar vocês para o meio dos lobos. Eu vou mandar vocês no meio de covis, de pessoas malignas. E vocês vão chegar lá e vocês vão expulsar os demônios dessas pessoas. Vocês vão curar as doenças dessas pessoas. Vocês vão libertar essas pessoas, mas vocês não podem fazer isso sem que vocês tenham a energia do céu. Atos 1, versículo 8, olha só, olha o que diz: mas recebereis poder, diga poder, diga para quem está ao seu lado: poder. Mas recebereis, guarde essa palavra, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de quê, irmãos? Poder. Quando Jesus disse isso, quando ele estava prestes a enviar os seus discípulos, o que ele estava dizendo? Vocês não podem realizar a minha obra com o tanque vazio. Vocês precisam ser cheios primeiramente. Essa campanha de oração e jejum tem isso, o poder do Espírito Santo, para que a casa fique cheia. O que isso significa? Primeiro nós nos enchemos de Deus e do seu poder, para que depois nós possamos trazer as pessoas para Jesus. Porque você vai ser enviado no meio de pessoas endemoniadas, você vai ser enviado no meio de pessoas doentes, você vai enfrentar batalhas espirituais, você vai enfrentar conflitos espirituais, e você precisa estar cheio do poder de Deus. Então, antes da casa física, esse espaço aqui, a casa da célula ficar cheia, nós precisamos estar nos enchendo de Deus, amém? Essa palavra poder, ela no grego é a palavra dunamis, e ela é traduzida por força, habilidade, poder inerente, poder para realizar milagres. E eu quero substituir essa palavra poder pela palavra energia, porque muitos crentes precisam de energia. Tem crente que está precisando de uma dose de energia. Ele está precisando de 220 volts de energia do céu, do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Porque ele está cansado. Até para orar, né, irmão? Tem gente que para orar é um cansaço, é um enfado. Gente, para levantar as mãos para adorar a Deus é um cansaço, é um abatimento, é um desânimo, está sentindo sem força, está sentindo sem vigor, e Deus está dizendo: eu tenho um destino, eu tenho um propósito para você, eu quero que você alcance um alvo, eu quero que você chegue ao lugar que eu destinei para você, um lugar de reino, um lugar de glória, um lugar de milagres, um lugar abençoado. Mas como é que você vai chegar sem forças? Então existe uma fonte, irmãos. A fonte é o Espírito Santo de Deus. Diga para quem está ao seu lado: a fonte é o Espírito Santo de Deus. E se você, escute, começar a se encher do Espírito Santo, se você começar a orar em línguas, adorar, ler a palavra, confessar a palavra, congregar, vir nas orações, estar no jejum, se você estiver envolvido com a igreja, com as coisas espirituais, sabe o que vai acontecer? Você vai se manter energizado pelo Espírito Santo, e essa energia do Espírito Santo, ela que nos impulsiona, ela que nos empurra, ela que nos impele, ela que nos abençoa. Escute, você que lidera uma célula, você precisa de energia. Comece a sua célula com energia. Vocês que são ministros de louvor, tem que começar a música, começar as canções com energia. O pregador, o ministro, todos que ministramos na casa de Deus, com crianças, com adolescentes, com homens, nós que estamos nas células, nós que estamos lá no projeto social, nós que estamos na sala de oração, em qualquer área do ministério que estamos, é necessário energia. Olha aí para o rosto do seu irmão e vê se ele tem bastante energia. Tem? Se tem, dá um glória a Deus bem forte aí, irmão. Nem que seja pela fé, né? Nem que seja pela fé. Amém. Irmão, energia não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com condição física, não tem nada a ver com trabalho. A energia espiritual tem a ver com uma vida intensa e cheia de Deus e cheia do seu poder. Então Jesus disse: eu vou revestir vocês de poder, eu vou revestir vocês de energia, aí vocês vão pregando o evangelho por todo mundo, aí vocês vão cumprir o propósito que eu tenho para vocês.
Então, quando você perceber que o seu tanque está esvaziando, quando você perceber que a energia está ficando baixa, não é? Se alguns crentes fossem tão rápidos em carregar-se espiritualmente, como eles correm para carregar o celular quando está acabando a energia, ia ser uma bênção. Ia ser uma bênção, irmão. Que tem gente que até treme quando vê que o celular está acabando a bateria, e aí não tem carregador, não tem, sabe? Da crise de abstinência. Tem gente que tem crise de abstinência, por causa dos pontinhos do celular. Irmão, se você tiver uma santa crise de abstinência, pela glória de Deus, pela presença de Deus, pela unção do Espírito Santo, a sua vida será uma vida poderosa, gloriosa, vitoriosa e muito abençoada. Aleluia! A jornada, irmãos, é longa. Deus tem um lugar que você ainda não chegou. Deus tem um propósito que você ainda não chegou. Mas mantenha-se energizado. Aí você diz assim: mas pastor, eu estou aqui, mas eu estou cansado. Mas eu pergunto, você quer se manter cansado? Porque tem pessoas que dizem assim: olha, eu estou cansado do meu casamento, mas o problema não é o casamento. Tem gente que diz: eu estou cansado desse emprego, mas o problema não é o emprego. Eu estou cansado dessa igreja, mas o problema não é a igreja. Eu quero mudar de célula, porque eu cansei dessa célula. O problema não é a célula. Tem gente que diz assim: eu estou cansado do meu chamado, eu estou cansado do que Deus me separou para fazer. Irmão, o problema não é o casamento, não é a igreja, não é a empresa, não é o trabalho. O problema é a falta de energia, é a falta de unção. Porque quem deu o casamento foi Deus, quem deu a igreja foi Deus, quem deu o trabalho foi Deus, quem deu todas as coisas para você foi Deus. Então Ele não daria algo para lhe cansar, pelo contrário. Então se renove. Isaías 40, 28. Esse é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. E aqui mostra que o caminho para quem está cansado não é desistir. O caminho para quem está cansado é traçado nesses versículos. Porque eu conheço, e pessoas daqui que eram aqui da igreja, algumas ainda até são, que elas cansaram, e porque elas cansaram, elas resolveram o quê? Desistir. Tinha um ministério, tinha um chamado, tinha uma célula, tinha um trabalho, mas cansou. Tanque chegou na reserva, não encheu o tanque. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que perderam aquilo que Deus tinha como propósito para eles. Porém aqui em Isaías 40, 28, olha o que diz: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Aleluia, o nosso Deus não se cansa. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Agora veja: faz forte ao cansado. O que é que Ele faz com o cansado? Forte. Faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora veja, o que eu disse há pouco, que não é a idade, é a energia espiritual. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, sabe o que acontece com eles? Receba aí, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus, aquele que não se cansa, é poderoso para fortalecer você, é poderoso para revigorar você. Jesus, irmãos, Ele viveu como homem entre os homens.
E ele foi tentado e provado em todas as coisas, mas escute, Jesus não cansou. Jesus não cansou. Você não vê Jesus dizendo: olha, eu estou cansado de vocês, eu estou cansado desse negócio de cruz, eu estou cansado de multiplicar pão e peixe, eu estou cansado de expulsar demônios. Você não vê Jesus dizendo isso em momento algum. Acredite, se ele tivesse dito, estaria registrado. Mas sabe por que Jesus não cansou? Porque ele foi tentado para cansar, ele foi tentado para parar. Mas sabe por que ele não cansou e não parou? Porque Jesus mantinha-se sempre cheio do Espírito Santo. E é isso que você precisa entender. Encher-se do Espírito Santo não é uma experiência apenas de um dia, de um momento. Encher-se do Espírito Santo é um processo contínuo. Todos os dias você se enche do Senhor, todos os dias orando em línguas, todos os dias adorando, meditando na palavra, confessando a palavra, estando nos cultos, nas reuniões, você vai se enchendo do Senhor. Eu já li esse versículo muitas vezes, e eu já preguei muitas vezes também, mas quando eu estava meditando nesse versículo, o Espírito Santo falou algo comigo, que eu ainda não tinha percebido, e talvez você já leu muitas vezes e não percebeu, e eu quero compartilhar isso com você. Aí diz que quando uma pessoa está cansada, não diz que Deus dá a ela descanso, diz que Deus dá a ela força. Amém? Faz forte ao cansado, e dá força, multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Porque nós podemos pensar que, estando cansado, então Deus permite que tenhamos descanso. O descanso de Deus é uma bênção. O descanso de Deus é para nós, amém, irmãos? Nós podemos descansar em Deus, mas escute, o descanso de Deus é um descanso ativo, não é um descanso parado. Se você já foi em uma determinada atividade física, principalmente as atividades físicas funcionais, que são aquelas aeróbicas, você vai entender o que eu vou dizer agora. É que você faz uma bateria de exercícios e você tem um tempo de descanso, mas o descanso nunca é sentado de braço cruzado, o descanso é fazendo um outro exercício. Aí você vai reclamar para o professor e vai dizer: mas não é descanso? É um descanso ativo. Isso acontece no reino de Deus, é a mesma coisa. O descanso de Deus não é você parar tudo, o descanso de Deus não é você tomar 3, 4 comprimidos e dormir 2 dias. O descanso de Deus não é você se encher de calmantes. O descanso de Deus não é você se afundando num vício. O descanso de Deus é você receber energia do Espírito Santo e dizer: qual é o próximo passo? Para onde Deus quer me enviar? Para onde Deus quer me colocar? Esse é o descanso do Senhor. Não é o descanso que te renova, é a energia de Deus que renova você. Então, se você está cansado, não precisa descansar. Se você está cansado, precisa de energia. Eu não estou falando fisicamente. Fisicamente você dorme, você descansa e resolve. Eu estou falando do descanso espiritual. Estou falando da força espiritual, do cansaço espiritual. Quem entende isso? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Veja, os que estão cheios do Senhor, eles sobem como águias, eles correm, eles caminham. Olhe para cá, às vezes você está voando, às vezes você está correndo, outras vezes você está caminhando na sua jornada cristã. A única coisa que a Bíblia diz que não pode é você estar parado. Amém? Nós somos uma igreja que crê que cada crente é um sacerdote. Nós somos uma igreja que crê que cada crente é um ministro do Senhor. Esse é o ano, irmãos, 2023, é o ano da casa cheia, e nós temos espaço aqui para ser cheio.
A sua célula tem lugares, tem cadeiras vazias lá para ser cheia, e você acha que é eu que vou encher a igreja? Você acha que é alguém aí ao seu lado que vai encher a igreja? Você acha que é o seu líder de célula que vai encher a célula? Não, não, quem vai encher a célula é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Então essa é uma igreja para que você sirva, para que você coopere, para que você participe, porque o prazer de Deus não está em que ninguém retroceda. Hebreus 10:38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja agora, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação de que, irmãos? Da alma. Diga: eu não sou daqueles que retrocedem. Profetize isso sobre o seu irmão, diga: você não é daqueles que retrocedem, você não é daqueles que param. Aleluia. Eu já vou encerrar, eu tinha muitas outras coisas para falar, eu só quero ver mais um texto com vocês, e nós já vamos orar. O texto está lá em 1 Reis 19, passa aí, querido, pode passar, isso, 1 Reis 19, a Bíblia fala, irmãos, de um homem chamado Elias, um grande profeta de Deus, e a Bíblia diz que Elias, ele foi atacado pelo cansaço espiritual. Ele não era qualquer homem, ele foi um homem muito usado por Deus. Elias orou e fogo desceu do céu, consumiu um holocausto. Elias orava e os milagres aconteciam. Elias ressuscitava mortos. Elias era um homem que tinha intimidade com Deus, face a face. Mas o momento da vida de Elias, ele foi tomado pelo cansaço espiritual. 1 Reis 19, olha o que diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha o sinal de quem vive cansado. Quem vive cansado, que já está à beira, porque Elias já está à beira de uma depressão, primeira coisa que a pessoa faz, ela fica o quê? Isolada. Elias tinha um discípulo e falou: fica aí, eu quero ficar sozinho. É um perigo quando as pessoas ficam sozinhas. Vê o próximo versículo: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si a morte. Profeta de Deus. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Embora esse texto, irmãos, não use a palavra cansaço, está muito claro que Elias passou por um esgotamento espiritual. E eu gostaria que você entendesse algumas coisas. Primeiro, depois de uma luta, ou em meio a uma luta, você pode cansar. Segundo, o maligno, aqui tipificado na pessoa de Jezabel, ele pode nos atacar para nos parar e impedir de cumprir o propósito de Deus. Terceiro, qualquer pessoa está sujeita a ficar com o seu tanque vazio, como Elias. Quarto, o cansaço é uma porta para a depressão e para o medo. Depois que Elias cansou, ele temeu, e depois que ele temeu, ele se isolou, e ao se isolar, ele pediu para si a morte. Alguns estudiosos dizem que Elias teve síndrome do pânico, alguns dizem que Elias teve uma depressão, e alguns dizem de uma síndrome que aparece muito agora, chamado de síndrome de burnout, que é um esgotamento que a pessoa tem. É como se ela queimasse toda a energia, todo o combustível dela. E pode ser que você esteja aqui hoje assim, mas eu vim como profeta de Deus dizer que esse não é o seu lugar.
Eu vim como profeta de Deus dizer que Deus quer intervir nesse seu cansaço. Sabe por quê? Porque Deus tem para você um propósito, Deus tem para você uma obra, Deus tem para você um destino poderoso. Não importa se você tem 14 ou 70, não importa se você tem 20 ou 90, Deus tem uma obra poderosa para fazer ainda em sua vida. Por isso Deus não deixou Elias lá naquele lugar, debaixo da árvore, dizendo: Deus, eu quero morrer, eu não aguento mais, tem uma mulher lá, Jezabel, ela quer me matar, Deus. Veja, ele havia acabado de matar 450 profetas de Baal. Se você ler, nós estamos lendo o capítulo 19, leia na sua casa o 17 e 18, você vai entender a história. Ele havia acabado de matar a espada 450 profetas do diabo, e agora ele está com medo de uma mulher. Por quê? Porque depois de lutar, Elias não encheu o seu tanque, ele estava vazio espiritualmente. E sabe como Deus supriu? A Bíblia diz que debaixo do zimbro, Elias dormiu. E Deus poderia olhar para Elias e dizer: esse meu filho está cansado, deixa ele dormir uns 3 dias aí que ele vai acordar melhor. Não, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo e disse para o anjo: vai lá e acorde ele, e mande ele fazer 2 coisas: comer pão e tomar água. Porque se ele comer pão e tomar água, ele vai se levantar e ele vai caminhar até chegar ao lugar onde eu quero que ele chegue. Diz que o anjo foi, acordou Elias, ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Então o anjo veio pela segunda vez, acordou Elias e disse: come e bebe. E a Bíblia então diz que ele comeu, ele bebeu. Agora escute, irmãos, eu termino com isso. Com aquele pão cozido, um pão fresco, você sabe que o pão aponta para a palavra, a palavra revelada, não a palavra da velha aliança, não a palavra de juízo, não a palavra de morte, a palavra da nova aliança, a palavra gerada pelo Espírito, a palavra que eu estou liberando sobre a sua vida, a palavra que eu estou profetizando sobre você. Esse pão cozido, se você comer, vai te alimentar, e você vai sair daqui para caminhar, e para cumprir o seu chamado, o seu propósito. Às vezes você está cansado por causa de alguém, às vezes você está cansado por uma afronta, cansado por uma amargura, cansado por uma crise, cansado da falta de dinheiro, às vezes você está cansado por uma traição, às vezes você está cansado por muitos motivos, mas o seu lugar não é prostrado. Ele come e bebe, o pão é a palavra e a água é o Espírito. E sabe o que acontece, irmãos? Elias levanta, e ele segue numa marcha ininterrupta, 40 dias e 40 noites. Escute, depois de comer o pão e beber a água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, sem parar, até chegar ao monte de Deus, onde ali Deus falaria com ele. Aí é uma outra pregação, outro dia. 40 dias caminhando. Como? Que pão era esse? Era o pão do céu. Você conhece alguma comida que come e anda 40 dias e 40 noites sem dormir e sem comer de novo? Você conhece alguma bebida que faz você caminhar 40 dias e 40 noites sem precisar parar para reabastecer? Não existe aqui na terra, mas no céu existe. No céu existe. E ela está disponível para você hoje, está disponível para você toda hora. Hoje, querido, você está aqui para encher o seu tanque. Hoje você está aqui para que o seu tanque seja cheio. E quem vai encher o seu tanque é você mesmo. O Espírito Santo te trouxe aqui para te revigorar, e Ele já te revigorou à medida que nós cantávamos, à medida que a palavra era pregada. Porque a igreja, você precisa entender que a igreja, ela é uma bomba de combustível, irmão.
Você vem aqui para se abastecer. A célula é uma bomba de combustível, você vai lá para se abastecer. Mas a tua casa, o teu quarto, o teu lugar de oração é uma bomba de combustível. E toda hora que você dobra os joelhos e você abre a boca para orar, adorar, orar em línguas, você está recebendo o poder do Espírito Santo. Você está recebendo a energia do céu. Joel 3:10. Tem irmãos que vivem dizendo que estão cansados, mas eu vou ensinar uma coisa para você, e eu espero que você seja inteligente, para que você aprenda uma única vez, porque as pessoas sábias e inteligentes, elas aprendem uma única vez, não precisa ser ensinada várias vezes, e você é sábio porque você tem a mente de Jesus Cristo. Olha o que diz Joel 3:10: forjai espadas das vossas relhas de arados, e lanças das vossas podadeiras. Deus estava falando com o seu povo, que nessa época estava na prática da agricultura, e Deus estava dizendo: agora não é tempo de arar a terra, agora é tempo de ir para a guerra, agora é tempo de ir para a batalha. Então para de arar a terra, vá lutar, vá batalhar, vá conquistar território. Era o que Deus estava dizendo para eles. Mas sabe por que eles estavam lá arando a terra, enquanto o inimigo os dominava e os oprimia? Porque eles tinham um pensamento e uma palavra. Diga: um pensamento e uma palavra. E tem gente que vive com esse pensamento e com essa palavra, mas eu estou quebrando ela hoje em nome de Jesus. Sabe qual é o pensamento e qual é a palavra? Eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu sou cansado. Ah, eu já estou com muita idade. Eu sou fraco. Ah, eu não estudei, eu sou fraco. Ah, eu não sei falar, eu sou fraco. Ah, eu trabalho muito, eu vivo cansado. Ah, eu tenho muitos problemas, eu sou cansado, eu sou fraco. A palavra do Senhor é essa: diga o cansado, diga ao fraco, eu sou forte. Irmão, lição de casa: pare de dizer que você é fraco, pare de dizer que você está cansado. Diga: eu sou forte. Eu sou forte. Pastor, mas eu sinto cansado. Você vive por sentimento ainda, irmão? Quando você vai viver pela fé? Ah, mas eu sinto, mas está no meu... Então, mas você vai viver por sentimento quanto tempo mais? Porque a Bíblia diz que o justo não vive por sentimento, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Ele vive por aquilo que está escrito. Então se levante segunda-feira e diga: eu sou forte. Vá para a sua célula e diga: eu sou forte. Venha para esse culto e diga: eu sou forte. Suba nessa plataforma para ministrar o louvor, a palavra, para orar e diga: eu sou forte. Vá ministrar as crianças e diga: eu sou forte. Vá fazer a palavra na célula e diga: eu sou forte. Vá apresentar um projeto lá para o seu chefe, diga: eu sou forte. Vá vender o seu produto e diga: eu sou forte. Vá cuidar da sua casa e diga: eu sou forte. Vai convidar alguém para vir para o culto e diga antes: eu sou forte. Você é forte, irmão. Você é forte no Senhor. Sabe por quê? Porque você tem a energia do céu. Feche os seus olhos. Pode ficar sentado. Feche os seus olhos. Deus me deu hoje uma visão quando eu orava por esse culto. E a visão é que depois que eu pregasse, você deveria estar sentado e nós iríamos orar aí por você. Sentado. E nós iríamos ministrar talvez algumas palavras de Deus para você. Então eu quero pedir para os intercessores que estão prontos, que estão preparados, que estão se sentindo revigorados em Deus. Talvez hoje você não esteja assim, então não precisa ir. Mas os intercessores que estão fortes, revigorados em Deus, cheios do Espírito Santo, eu vou pedir para eles se colocarem de pé. E nós vamos orar por você. Nós vamos aí no seu lugar. E nós vamos ministrar sobre você em nome de Jesus. Antes disso, eu quero que você comece a orar em línguas agora.